Olá, tudo bem? Muito boa noite. Agora são 9 horas e 5 minutinhos. Será que o humor tem limite? Ou tudo vale quando o cenário, quando a finalidade é o riso? A história conta que o humor nasceu na Grécia Antiga, aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Cristo. Nessa época, as mudanças políticas e as transformações comportamentais eram os alvos das piadas. Com o tempo, esses fatores que estimulavam o escárnio foram sendo acompanhados por diversos assuntos, como religião, por exemplo. Muitos humoristas na Idade Média ficaram bem perto da fogueira, sentiram a brasa de perto mesmo. O riso como arma, como pedra, sempre esteve presente, sempre sofreu com as críticas e sobreviveu. Ou melhor, sobreviver. Sobreviveu e sobrevive no teatro, no cinema, no rádio, no picadeiro, na rua, aqui na televisão, com 1 ou 1 milhão de humoristas para 1 ou 1 milhão de espectadores. Vamos para temas e piadas usualmente encontrados em shows, peças e programas de televisão? Vamos lá? A loirinha é burra, o português, opa, aliás, o opa é fundamental, tá? Não sabe nada, o gordo não namora ninguém, o gay é isso, o negro é aquilo, a mulher é aquilo outro. Ah, claro, eu tava esquecendo. O gaúcho não gosta da fruta, todo carioca é malandro, o paulista é coxinha, sabe-se lá o que é, e no Brasil só tem samba, carnaval e mulher fácil, fácil. Será que esses estereótipos acentuam ou alertam para o preconceito? Qual é a sua opinião? Aqui no Sala Debate, o importante é a soma de olhares, como a de quem vê, por exemplo, uma piada inocente ser altamente ofensiva, ou de uma tirada degradante para um ser um alerta para outro. Será que o riso acaba quando o outro está se sentindo ofendido? Como em Teatro dell'Arte, ao contrário, vamos tirar as máscaras e discutir essas e muitas outras questões. Sala Debate está no ar e aqui no estúdio, para esse bate-papo, nós temos o prazer de receber a Carla Conká. Ela é palhaça do grupo As Marias da Graça, o Edson Aran, que é jornalista, cartunista e escritor, o professor Márcio Axerá, professor titular e coordenador do Laboratório de Estudos do Humor e do Riso da Unifor, de Fortaleza, e pela internet nós iremos conversar também com o Silvio Capanema, que é desembargador aposentado, advogado e professor de Direito Civil, e o Rogério Vilela, que é comediante stand-up e também é blogueiro e um dos criadores do Mundo Canibal, uma verdadeira febre na internet há 15 anos. Você pode participar do nosso debate, envie seus comentários, faça suas perguntas, entre em contato conosco pelo Twitter ou pelo Facebook, esses que estão aparecendo na sua telinha agora. Por falar no nosso Facebook, eu gostaria de mandar um grande beijo para todo mundo que está participando. Se sintam em casa, Canal Futura é feito para vocês, ok? Boa noite, Aran. Boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite. Professor, seja muito bem-vindo. Boa noite. Começo esse Sala Debate com uma pergunta que abriu o meu texto. O humor tem limite, Aran? Eu acho que não. Eu acho que o humor pode tudo. O que não quer dizer que ele deva tudo. Aí é uma outra questão, mas eu acho que o limite, quem tem que dar é o autor, sempre. Que é uma forma de se esquivar, né? Ele pode tudo, mas não deve tudo, mas ele acaba devendo no final das contas e faz. Deve. Então, mas o que eu acho é o seguinte, o limite é o autor que tem que dar. É uma questão de autoria. O humor é gênero, comédia é gênero, né? Mas tudo é gênero. Não, tudo é gênero. Então, mas, por exemplo, um escritor policial que cria um romance racista, esse texto deixa de ser racista porque é um romance policial? Não, ele continua sendo racista. Não, mas quando ele coloca, por exemplo, personagens famosos, um exemplo, coloca um cantor que é degolado por 18 vândalos, ele está atingindo uma pessoa. O humor faz isso normalmente e acha que isso é tranquilo. Mas eu acho que é tranquilo. Eu acho que é tranquilo. Agora, eu acho que vai da responsabilidade do autor. O autor é que tem que definir qual é o limite dele e do que ele quer falar. Quero saber se o professor concorda com você. Boa noite, professor. Boa noite. Então, quero saber. Concordo plenamente. Eu acho que sim, a gente tem que defender esse direito sagrado do humorista de falar de tudo, do que ele quiser, de ter toda a liberdade de expressão, né? Se a gente tolher isso, a gente está tolhendo a arte, a criatividade, né? Se a gente considera o humor como um gênero, ele está dentro de uma categoria estética, né? Eu acho que ele tem que ter toda a liberdade de dizer o que bem entender e depois realmente pagar com as consequências, muitas vezes. O humor deve ser tratado diferentemente de outros gêneros? De artísticos, acho que não.
Porque eu acho que é uma diferença grande entre, né, no caso, por exemplo, do preconceito, do estereótipo. Uma coisa é eu ser preconceituoso, ser racista e defender ideias racistas. Outra coisa, por exemplo, é eu escrever um livro em que o tema do racismo seja colocado, ou fazer uma piada em que o racismo apareça. Eu acho que essa é uma diferença importante para a gente fazer, né? É bem diferente eu dizer, de fato, algo contra mulheres, ou contra negros, ou contra outra coisa, e fazer uma piada, né, levantando esse tema. É um bocado diferente, na Quero verdade. saber a opinião da Carla. Carla, boa noite, seja bem-vinda, tá bom? Bom, eu acho o seguinte, assim, eu acho uma coisa muito pessoal. Eu não gosto desse tipo de humor que fala do outro, que fere o outro, mas eu acho que é uma linha, eu sou palhaça. Então, essa linha do palhaço, né, da palhaça, ele se ridiculariza. Ele não ridiculariza o outro, ele não fala do outro. Então, como eu sou dessa linha, eu sou palhaça há 22 anos, eu trabalho dessa maneira. Então, assim, eu me expondo, o outro que vê se identifica com o que eu expus, o meu ridículo, e aí ele vai ver o ridículo nele, entendeu? Através da minha exposição. Então, assim, eu particularmente eu não gosto muito desse humor que você, enfim, eu acho que se você faz e você está se sentindo bem em fazer, tá tudo bem, você tem que ser feliz, né? Você tem que fazer aquilo que você se sente bem em fazer. Se você acha que vai falar, sei lá, do deficiente físico e tá tudo bem para você, tá tudo bem para você. Eu não me sinto bem fazendo isso, mas é aquela história. Mas o humor não pode ser utilizado como uma arma também? Eu estou fazendo aqui o advogado do diabo e essa é a minha função mesmo. O humor não pode ser utilizado como uma arma, enquanto todos acham que é bonitinho, que é para tirar o riso. Ele tem um pano de fundo extremamente... Não estou falando sempre, ok? Não estou falando sempre. Falei que pode acontecer de ter uma vontade, um interesse obscuro, porque é mais fácil de você encontrar aquele espectador. Sim, mas o meu humor, eu só utilizo ele como arma. Só que eu não uso arma contra o outro, eu uso contra mim. Mas isso é usual no outro tipo de humor, por exemplo, no humor negro? Em si, eu já não sei, assim, é como eu trabalho como palhaça, entendeu? Então, a partir do momento que eu chego num teatro e falo Indiana da Silva, que é minha palhaça, brasileira, separada, vista cansada e corpo também. A partir do momento que eu falo isso, eu me expus, assim. Várias mulheres ali vão se identificar com aquilo. Então, você vê uma risada, entendeu? A partir do momento que a outra fala... para mim, homem bom, tem outra palhaça. A gente faz um texto bem feminino, mas eu falo assim, para mim, homem bom é homem morto. Aí todo mundo já começa... Aí ela fala, porque a gente sabe onde ele está. Aí uma outra metade do teatro ri. Aquela que não concordou com homem bom, homem morto, entendeu o que ela estava querendo dizer. Então a outra metade do teatro ria. Aí tem outra falando, que isso, gente, homem bom para mim é homem vivo, né? Aí outra fala, mesmo que a gente não saiba onde ele está. Aí uma outra fala, às vezes é melhor a gente nem saber. Então a gente vai consertando, porque como nós somos 4, cada uma tem opiniões muito diferentes. Então numa mesma questão, a gente coloca as nossas opiniões e ridiculariza aquela situação a gente, sem precisar falar, entendeu, do outro, seu marido. Ali a gente falou várias coisas, entendeu? A gente usou nosso humor como arma. Falando do marido que trai, do marido que é um canalha, do marido, enfim, do marido que morreu e que bem que morreu, porque de repente usava de violência doméstica. A gente dá aula para mulheres de violência doméstica, muitas mulheres querem o marido morto. Mas o homem canalha realmente. não é um estereótipo? Como? O homem canalha não é um estereótipo? É um preconceito? Não é um preconceito? Sim, pode ser. Eu então acho que pode você ser utiliza do preconceito? Sim, mas da minha arma, entendeu? Eu não aponto. Não, sim, mas a arma sempre vai ser apontada. Sim, mas eu uso das minhas histórias. Eu não chego para um homem e falo da história dele ser canalha. Eu falo, de repente, da minha história, do marido que eu tive, que foi canalha, do irmão que eu tenho, que é canalha, enfim. Eu exponho as minhas situações. Aran, o que eu vivi. Partindo entendeu? desse princípio, a gente pode utilizar sempre histórias nossas. Para falar de tudo. Para falar de tudo. Sim, mas aí eu acho que vira uma coisa que é o seguinte, Carla. Aí eu posso falar que loira é burra, porque é uma loira que eu conheci, só essa loira era burra. Entendeu? Então, assim, eu não discordo de você, não. Eu concordo. Eu acho que o mecanismo é esse mesmo. Agora, eu acho que o humor, quando ele é bem feito, ele é veículo de opinião. Eu não acredito no humor, assim, eu acredito no humor pelo humor, sim, nada contra, acho bacana e tal. Mas o humor é um veículo de opinião, ele tem que ser um veículo de opinião. Entendeu? Como qualquer outra arte. Senão não faz sentido, entendeu? Senão não faz sentido. Assim, você que faz uma coisa de clown e tal, você está passando opinião. Claro, não é? Você está dando opinião do homem canalha, o homem que é sacana e tal. É uma opinião e é um ponto de vista. Agora, uma opinião é um ponto de vista. Daqui a pouquinho eu vou colocar o Rogério Vilela nessa discussão. Rogério, espera só um segundinho, tá? Porque eu quero primeiro perguntar para o professor.
beleza, é uma opinião, de fato acontece, tem uma força. Agora, eu vejo muitos humoristas utilizarem um argumento de que não, que é apenas uma piadinha inocente. A gente tem uma geração, e aí eu estou generalizando, e você pode chicotear essa minha generalização, de humoristas inocentes, que realmente acreditam que estão fazendo uma piadinha que não vai chegar a lugar nenhum, ou há uma geração de pessoas que estão mentindo? Não, eu acho que não existe piada inocente. Na verdade, poucas coisas no mundo são inocentes, né? Você pode, com uma sutil piada aparentemente inocente, destruir um castelo, desmontar um império, enfim, né? Dizer que o rei está nu. Né? Não acredito nessa inocência toda e acho que ele não deve pregar isso. É apenas uma piada. Não, isso é só uma piada. Né? Quando você fala, por exemplo, estou brincando, querendo dizer que aquilo que você estava dizendo antes não era importante, é o contrário, né? O que você disse é extremamente importante. Que é o método de desqualificar, que você vai pegar e fala uma coisa completamente absurda, você fala, pô, estava brincando, chamei seu pai disso, chamei sua mãe daquilo, seu filho daquilo outro, mas a gente sabe que a brincadeira sempre tem um fundo de verdade. O que eu acho interessante também de lembrar é que realmente a gente está lidando com um tema multifacetado. Tem humor de tudo que é jeito, de tudo que é tipo, escrito, impresso, televisivo, né, de clown, mas essa diferença que a Carla fez eu acho interessante da gente trazer. Né? Tem pelo menos 2 tipos que a gente consegue identificar facilmente. Gente que trabalha como o clown, por exemplo, né? Que faz exatamente isso, se expõe ao ridículo e aí mostra como nós todos somos ridículos, né? É uma universalização. Mas também tem esse outro tipo de humor que ficou convencionado de chamar de humor politicamente incorreto, que para mim é um termo, no mínimo, incompreensível, não sei muito bem o que isso quer dizer. Né? Assim, esse tipo de humor é tão antigo quanto o humor do palhaço, ele existe desde sempre. E aí eu acho muito interessante essa ideia de que quando você fala, eu não gosto desse tipo de humor. Quando eu falei, eu não disse nem que eu gosto, nem que eu não gosto. A questão não é essa, né? Assim, uma coisa é você gostar ou não gostar do que está sendo produzido, dessa arte ou daquela arte, e é o que a gente faz o tempo inteiro. A gente julga o tempo inteiro, gosto ou não gosto. Outra coisa é você decidir se aquela pessoa teria ou não teria direito de fazer isso, né? E aí é que a gente entra no terreno delicado do cerceamento das liberdades. Porque eu posso começar dizendo, não faça isso, depois... Pensando no cerceamento da liberdade, que eu quero chamar agora o Rogério Vilela. Ele é um dos criadores do Mundo Canibal, ele é, enfim, comediante de stand-up. Rogério, você me vê bem? Você me ouve com clareza? Só ouço, não vejo. Não consegue ver, não tem problema, mas a gente está te vendo e está te escutando perfeitamente. A gente falou aqui de cerceamento, de censura. Você acha que está crescendo na sociedade exatamente o medo e o cerceamento de humoristas por passarem um pouco da conta para alguns ou para outros? Eu acho que a gente está vivendo um momento meio chato, né? Um momento de caça às bruxas e com certeza, como a gente está na ponta da lança aí, a gente acaba sentindo isso na frente da onda, porque quando acontece qualquer coisa, as pessoas querem saber o que os comediantes vão falar, qual é a piada sobre isso, e quem faz as primeiras piadas, quem abre quem não parte de preconceitos, quem resolve bater em outras coisas que não aquelas que todo mundo bate e já está acostumado, como português é burro, loira é burra, gordo é não sei o quê, ele acaba sofrendo isso. Então a gente faz parte dessa ponta dessa onda aí, e a gente não tem outra coisa que não tentar. A gente faz piada boa, faz piada ruim, mas a gente está tentando, sabe, dar a nossa opinião, ser contundente com essas coisas. O Mundo Canibal é um pouco isso, né? Há 15 anos a gente resolveu fazer um humor que não era o padrão para a época. A gente, apesar de não ser um humor político, a gente tinha temas que ninguém abordava. E no stand-up, até como a palhaça Cláudia estava falando, esse lance de você bater em você primeiro é uma coisa que a gente faz também. No começo do show, a gente sempre fala muito mal da gente, que é o autoflagelo, para depois falar mal das pessoas. É muito mais fácil. Se eu sou gordo, fazer piada de gordo. Se eu sou negro, fazer piada de negro. O problema é quando eu não participo... Não participa desse grupo. Exatamente. Aí as pessoas ficam mordidas e falam, ei, como você está falando disso? Por que eu não posso? Eu, por exemplo, se eu chegar para você e falar, como é o nome daquele distúrbio? Como chama aquele tipo de pessoa que muda toda hora de opinião? Uma hora tá feliz, uma hora tá triste, uma hora tá te xingando, uma outra tá te elogiando. Como que é? Bipolaridade? Não, é mulher, chama isso. Tá. Bom, mas isso daí é um estereótipo, você acaba não fugindo. Não que a mulher seja dessa maneira, mas acaba pegando um grupo de minoria.
Trabalhar com a minoria é o riso fácil? Não é o riso fácil, mas é onde você assenta a sua piada para daí conseguir coisas mais profundas. Você não pode começar uma piada partindo do pressuposto que todo mundo vai saber que corintiano é honesto e que ele é rico, por exemplo. Você tem que explicar que conheceu um corintiano que era assim. Se você quiser fazer um humor de poucas palavras e que o final ele é relevante, você tem que partir de uma base que todo mundo conhece. Então todo mundo tem na cabeça que corintiano é sofredor, que corintiano é maloqueiro, tá? Então vamos daí para frente, entendeu? Agora, é óbvio que partir dos estereótipos é o nível 1, do humor. Mas daí a gente tem 1000 níveis para frente. Exatamente. Você, como humorista, não pode pular o nível 1 ou tem que ficar no nível 1 sempre? Não, de maneira alguma. A gente não precisa ir para o nível 1, não. A gente pode começar no nível 3, principalmente em assuntos, ou em bares ou em teatro, onde o público já é acostumado com esse tipo de humor. Você não precisa explicar certas regras para ele, fazer certas inversões para ele entender que aquela piada, isso é piada, então agora veio a piada, agora é para rir. Não, ele já vai se habituando àquela estrutura e de repente vem a quebra, vem o que a gente chama de punch, que é a virada cômica da piada. E também quando você conquista a plateia, porque imagino Sim. que estou somente como um espectador e vejo um humorista em palco sem nenhum riso o cobrindo, eu imagino o desespero que deve ser. E é nessas horas que se busca as piadas sobre personagens e sobre grupos muito bem conhecidos? Não, na verdade, ao contrário do que as pessoas pensam, quando a gente entra num palco, a gente tem na cabeça não é nada improviso, a gente tem esses textos que são escritos, testados durante meses e meses até eles ficarem redondos e ficarem perfeitos, quase musical, é uma métrica. Então, quando você entra no palco e faz uma piada que de repente ela não funcionou, você vai para outro caminho. Então, vou pegar outro tema. Mas a gente tem milhares de piadas, vários textos, anos e anos de textos que a gente pode fazer uma mistura e falar, não, vou por esse lado. Essa piada aqui sobre nerd, não tem muita gente que entende esse universo, vou falar um pouco mais sobre relacionamento, vou falar mais sobre sexo, mais sobre futebol. Então, eu acho que a gente tem que ter essas ferramentas. As piadas são armas pra gente e a gente pode usar como uma bomba, como uma flecha e a gente vai mesclando essas armas durante o show. Rogério, deixa eu fazer uma pergunta. Você pode ficar com a gente aí ou tem que desligar? Claro, tô aqui. Fica na linha escutando aí, tá bom? Mas eu vou te chamar daqui a pouquinho. Tá bom. Você que está em casa pode participar do Sala Debate. Eu quero saber, o humor tem limite? Tem duas maneiras de interagir com a gente. @Canal Futura ou no nosso Facebook. Vai aparecer na sua telinha agora. Vamos lá, Pierre. Boa, Nath. Estamos aí. Deixa eu ver se tem alguma participação. Já temos participações. Deixa eu acender aqui, olha. Rogério Felício via Facebook. Rogério, obrigado pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no Canal Futura, ok? É possível fazer humor seguindo o politicamente correto, Edson Aran? Não. A resposta é simples, não dá. Mas eu acho que o politicamente correto também é uma forma dá para você ironizar o politicamente correto. A Beth Moreno, que é uma roteirista, escritora que eu sigo no Twitter, ela escreveu uma coisa muito boa. Se tem politicamente no meio, já não é correto. É isso. Entendeu? Não dá. A resposta simples é não dá. Dá para ironizar o politicamente correto. Brandon Pravato. Estava esperando a sua participação. Brandon, que é dono de uma das mais polêmicas páginas do Facebook, o Prints na Rede. Brandon Pravato diz o seguinte, professor, não há como fazer humor politicamente incorreto sem ofender alguém. Você concorda? Claro. Esse tipo, o que se chama de politicamente incorreto, você vai ter que desagradar alguém, né? Você vai ter que, enfim, né? A torta vai ter que bater na cara de alguém. Isso aí, né? A lei básica do humor, ele é uma tríade, né? Tem alguém que joga a torta, tem alguém que recebe para que alguém possa rir. A não ser que ele jogue a torta na cara dele mesmo, né? O palhaço é o cara que vai jogar a torta na tua cara e joga na dele. Mas, em princípio, é esse que a gente chama de politicamente incorreto, que eu, de fato, até agora ainda não sei direito exatamente o que é, né? Porque, na verdade, ele está certo, ele brinca com estereótipos, mas esses estereótipos fazem parte do senso comum das pessoas, né? É como ele estava falando, Rodrigo. É a maneira de você chegar até elas. Não é a única, talvez não seja nem a mais interessante, mas, no fundo, depende muito do critério que você tem também, né? Eu acho que para julgar o humor,
qual é o critério que a gente deveria usar, né? O melhor critério. Qual o critério? Se é bom ou não é. E não é bom, né? Bom é engraçado. Se ele faz rir, se ele faz rir, Mas né? aí a gente também volta aqui. O humor pode servir para pensar, pode servir para refletir, para crítica e pode pra simplesmente ofender. servir para rir. Mas eu Não é eu acho que ele não serve para ofender, né? Ele vai poder usar a ofensa como ferramenta, como arma, né? Como meio para atingir o seu fim. Mas o fim dele é o riso. Né? Então, se é engraçado, aí vem a dúvida, né? Para quem é que acha engraçado, mas enfim, se é engraçado, esse deveria ser o critério. Se você achou engraçado, muito bem. Se não, mude de canal, desliga a televisão, leia outro livro, mas não censure o pobre do comediante, né? Samanta via Twitter para Carla. Samanta, obrigado pela sua participação. Todo mundo que participar aqui, fala o estado, que a gente manda um beijo pro estado, tá bom? Humorista, Carla, de acordo com a Samanta, que faz piada de gay é cúmplice da homofobia? Gente, era bom perguntar para um humorista, né? Assim. Mas você trabalha bastante com mas eu humor, sou, você assim, trabalha... porque eu não quero a trabalho sua com- avaliação, a Samanta Entendi. deve estar querendo a sua avaliação Pois é, como uma Samanta, pensadora. Eu não sei, na verdade, eu não sei responder isso para ela, porque talvez sim, talvez não. Ele pode estar querendo denunciar Ele o pode, sim, exatamente. Exatamente. Acho que vai depender da pessoa, entendeu? Que está fazendo aquela piada. Pode ser que no fundo, ele seja, né, homofóbico mesmo, esteja ali. E pode ser que não, pode ser que ele esteja querendo denunciar realmente uma situação. Então, Aran, quero seu comentário. Então, eu acho que não. Você sabe que amigo se cumprimenta, fala, ô, seu viado, isso aí é uma coisa normal. Agora, se você estiver andando na rua e alguém falar, ô, seu viado, você vai partir pro pau. Então, eu acho que depende do contexto, como é que você coloca as coisas. mas se for um comediante, né, assim, ela tá falando, então, um comediante que faça uma piada, ou uma pessoa, um comediante. Eu acho que um comediante vai depender do comediante, sinceramente. Assim. Mas eu concordo que assim, eu concordo com o que o professor disse. O humor ou é engraçado, ou ele não é. Só existe dois tipos de humor, o que tem graça e o que não tem graça. Sim. Esse é o julgamento básico. E o humor é referência. Então, o que pode ser engraçado para mim, pode não ser engraçado para você e vice-versa. Mas né? pela pergunta dela Então, que eu tô... vou Deixa eu dar um que eu exemplo tô desse. respondendo. Não é sobre homofobia, é sobre racismo, dá no mesmo. Né? Um exemplo, acho que clássico, já bastante conhecido, que é o Caco Antibes, personagem do Miguel Falabella. Né? O Deio Pobre, ou o Justo Veríssimo do Chico Anísio. O Chico Anísio ou o Miguel Falabella são racistas, são cúmplices do racismo, são cúmplices de pessoas que acham que o brasileiro é tudo vagabundo? Claro que não. Né? Eu espero que não. Né? É uma denúncia. Será que todo mundo... Será que é uma É. questão de interpretação? Para tirar as suas dúvidas, vamos passar um VT do Caco Antibes. Vamos lá. Olha pra minha cara. Vê se eu sou homem de fazer obrazinha. As duas coisas que eu mais tenho horror na minha vida é puxado, fazer um puxado e laje. Eu tenho pavor a laje. Aquela gente, eu tô juntando dinheiro pra botar laje. Professor, se fosse E você... é interessante que o Miguel Falabella defendeu, inclusive, né, essa ideia de Mas é claro. que queriam limitar o personagem, censurar, e falou, ó, não mexa não, isso aí é liberdade artística, não se mexe nesse negócio, Agora, isso é perigoso. professor, Mexer aí você não sabe onde é que vai parar, né? Professor, se fosse você a fazer a laje, você riria da mesma forma que o senhor riu? Sem dúvida nenhuma. Morreria de, olha eu ali na Alguma televisão, piada já o cara atingiu falou ali de mim. algum grupo que o senhor pertence? Sim, claro. Eu sou judeu. Os judeus fazem piada de si mesmos desde que nasceram. É a estratégia de sobrevivência de todo um povo, né? Sacaneia esse antes que o Mas outro o quando faça. toca no vespeiro dos judeus... Exatamente. Quando toca, Quando é isso que eu toca tava falando. no vespeiro dos judeus, Exatamente. e a gente vai mostrar uma charge daqui a pouco. Amanda, separa pra mim a charge que criou uma polêmica gigantesca. Quando toca no vespeiro dos judeus, Sim, dos outros. religiosos, Sim. aí o riso não é igual ao seu, não. O riso é bem A gente diferente. sempre fala que se você quiser conhecer uma pessoa, é ver qual é a piada que ela levou a sério, né? Essa é a melhor maneira de você interpretar uma pessoa ou um grupo, né? Se tá todo mundo rindo e alguém... Opa, isso aí eu não acho graça. Até agora estava engraçado, agora não é mais engraçado. Mas o outro grupo pode vir a achar engraçado. Então, é um terreno muito delicado, né? Muito perigoso. Mas eu gosto muito de uma frase do Luiz Fernando Veríssimo, né? O personagem lá da história, dizendo, na minha mãe bato eu. Né? Ou seja, não vem bater na minha mãe, não. Na minha mãe só eu que posso bater. Que é um pouco essa ideia. A gente pode falar mal da gente, mas quando vem o outro falar, aí... Mas não é o que acontece hoje. Vou mostrar a charge. Põe na tela aí, por favor. Olha, é do Carlos e essa daí fez ele ser chamado de antissemita. Essa charge rodou o mundo inteiro. Ele é brasileiro, fez em inglês para poder, enfim, oficializar uma língua internacional, prevendo um outro holocausto ali, uma bomba para o Irã. Você vê,
nem sempre a reação é a melhor possível. Eu quero ver quem está do lado. Rogério, tá aí? Tô. Rogério é do Mundo Canibal. Você, como humorista, já foi ofendido de alguma maneira? Todos os dias. Põe o Rogério, por favor, na tela que eu não estou conseguindo vê-lo. Se é possível. Aí, agora. Ele vai aparecer. Exato. Agora está perfeito. Agora ele está aparecendo. Rogério, vou repetir a pergunta para o nosso telespectador. Você, como humorista, já foi ofendido? Claro, todo mundo já foi ofendido. Me conta Todo um pouco mundo. dessa experiência. É normal, faz parte do aprendizado. Você é ofendido, você ofende. Agora, não com piadas. Nunca me senti nem no colégio, na época que o pessoal chama hoje de bullying, nunca me senti ofendido com piadas. As ofensas eram na forma de ofensas mesmo. Era na forma de briga ou na forma de xingamentos. Isso faz parte da adolescência e de algumas confusões que vocês encontram. Mas eu nunca levei piada a sério e acho estranho quem leve isso depois da adolescência terminada, né? Você acha que é uma questão de imaturidade, uma questão de falta de conhecimento? É uma falta de costume também. As pessoas aqui se levam muito a sério aqui no Brasil, né? Eu vejo muito nos Estados Unidos que todo mundo bate no presidente, bate em celebridade, é uma coisa mais ou menos normal. As pessoas estão lá, são pessoas públicas e estão com a vida aberta para você bater, para você comentar, e acontece isso. Não é nada mais do que isso. Eu não estou querendo derrubar ninguém ou execrar ninguém. É simplesmente fazer alguém rir. Eu acabei de fazer um vídeo no meu vlog sobre religião e ele teve uma resposta muito boa, mas talvez porque eu tenha batido em todas as religiões. Se eu tivesse falado, por exemplo, só de uma ou de outra, talvez o estrago seria muito grande. Mas como eu fiz piada com todas as religiões, talvez isso tenha sido bom e me surpreendeu. Então é engraçado. Talvez a gente também experimentar fazer um humor que seja mais abrangente, que a gente bata em todo mundo e mostre, não é contra você. A minha posição aqui é olhar tudo, analisar e fazer e achar o que é ridículo de tudo, entendeu? Rogério, obrigado pela sua participação. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Você tem aqui um grande fã, tá bom? Obrigado. Falou, tchau, tchau. Eu vou passar aqui os 2 sites do Rogério. Por favor, rapidinho, o Mundo Canibal, se for possível, é o mundocanibal.com.br. Rogério tem um trabalho que há 15 anos divide opiniões na internet. Sou realmente um admirador, porque ele já enfrentou todos os tipos de problemas. Temos aqui o blog dele, rogeriovilela.com/blog. Você cai aqui e aí, enfim, ele vai usar todo tipo de humor. Tá bom? Vamos para um intervalo rapidinho. Continue participando, as nossas redes sociais estão entupidas, mas sempre há espaço para a sua opinião, tá bom? Temos o @Canal Futura e temos Facebook. Daqui a pouco tem mais um bloco com mais discussão sobre humor.